O tema dessa noite é destrave sua vida espiritual. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 139 de Salmos, para que você possa entender o propósito de Deus, como Deus age, ou como Deus agiu em minha vida, em sua vida. Queridos, Salmo 139, o versículo que nós vamos ler é do 13 ao 16. E eu quero dizer que isto nos dá um vislumbre, nos dá uma luz de o quanto nós somos destravados espiritualmente, no mundo espiritual com Deus, e também o quanto nós estamos também travando as nossas vidas de uma certa forma, e nós precisamos entrar no propósito de Deus para que sejamos destravados espiritualmente falando. E eu quero te mostrar algo que é muito importante, que todo crente, se ele tiver atenção ao que nós vamos ministrar agora, se você tiver cuidado no que vai ser ensinado agora e colocar em prática o que você vai aprender hoje à noite, nesse momento que você está assistindo essa palestra, você verá que sua vida vai ser algo incrível, ela vai deslanchar, ela vai destravar de uma forma maravilhosa, porque você vai estar entrando no propósito de Deus. Diga comigo bem forte, entrando, não, assim está fraco, diga, entrando no propósito de Deus. Amém, meus queridos? Entrando no propósito de Deus. A Bíblia diz em Salmo 139, do 13 ao 16, tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isto com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Vou ler mais uma vez o versículo 16. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Meus queridos, nós podemos ver a onisciência e a onipotência de Deus para o ser humano, quando nós lemos um trecho da palavra como este. Nós podemos ver que nós não somos um ser criado sendo um ser qualquer. Nós somos plano de Deus, nós somos projetos de Deus. Quando eu digo projetos, porque cada um de nós somos esse projeto de Deus na face da terra. Então Deus não te criou para você receber um número de CPF, um número de RG. Você não é um CPF qualquer. Você não é um RG qualquer. Você não foi criado por acaso. A Bíblia diz que Deus nos criou, e no íntimo do meu ser, a Bíblia diz assim, o Senhor Ele me teceu no ventre da minha mãe. Então, os detalhes, a cada detalhe, no momento em que estava sendo eu gerado, Deus estava ali com sua mão. Porque ali Deus dizia, este é um plano, e este é um projeto meu. Então todos os seres humanos aqui na terra, eles foram criados sob uma dimensão espiritual com propósito. Você não consegue destravar esse propósito espiritual, ou o seu propósito espiritual, enquanto você não entender a dimensão espiritual em que você foi criado. A dimensão espiritual que você foi criado
enquanto você não entende ela, você não destrava o seu propósito na vida secular. Por que existem tantas pessoas travadas financeiramente? Por que existem tantas pessoas que não dão certo sentimentalmente? Por que existem tantas pessoas que a vida, de repente, tem sido uma vida de enfermidades, pessoas que sofrem o tempo todo? Você já percebeu? Existem famílias que têm um ciclo de maldição, que têm um ciclo de destruição, que os perseguem, perseguiram os avós, perseguiram os pais, agora perseguem os filhos, os netos. Então, esse ciclo é como se a pessoa estivesse travada. Ela está travada, ou seja, o propósito das pessoas eles estão travados, eles não estão andando segundo o propósito de Deus. Não estão agindo ou não estão vivendo o propósito de Deus. Enquanto você não vive o propósito de Deus, a sua vida não deslancha como Deus determinou na palavra dele. A Bíblia fala que Deus nos fez mais que vencedores, e tem muita gente vivendo derrota. Você acha que essas pessoas estão vivendo o propósito de Deus? A Bíblia fala que o Senhor é aquele que cuida de nós como a menina dos seus olhos, e de repente tem tantas pessoas sofrendo, tantas pessoas vivendo uma vida de dificuldade, é um caos na vida o tempo todo. Você acha que essa pessoa está vivendo o propósito de Deus? Então tem alguma coisa errada. Então, você não consegue destravar o seu propósito espiritual, aquilo que Deus determinou para você, enquanto você não entender a dimensão espiritual em que você foi criado para destravar o seu propósito na vida secular. Salmo 139, versículo 16. O Senhor nos fala que antes de você existir, você já existia nos planos de Deus. Sabia disso? Pastor, quer dizer que eu antes de ser formado, eu não sou fruto do amor entre meu pai e minha mãe, ou eu não sou fruto do acaso que aconteceu em um relacionamento entre um casal e eu nasci. Você é um propósito de Deus. Você é um plano de Deus aqui na terra. Antes de você existir, você já existia nos planos de Deus. E mesmo você vindo de uma gravidez com problema, mesmo você sendo gerado em um casal, num relacionamento muito problemático, até talvez uma forma muito dolorosa, mesmo assim, Deus, Ele tem um plano para você, bem antes da fundação do mundo. E eu quero dizer uma coisa para você: nenhum ser humano foi criado aqui na terra para viver essa vida de caos, de desgraça que o mundo está vivendo. A Bíblia fala que o Senhor nos diz que eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Então esse propósito de Deus, o melhor que tem no coração da gente é o melhor que tem no coração de Deus. E eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de Efésios, no capítulo 1, só para você entender que você não é um ser qualquer, não é uma coisa, como alguém diz, essa coisa foi criada, surgiu, olha, eu não sei como. Não, 1000 vezes não. Deus não fala que Ele te criou, me criou dessa forma. Então nós precisamos, na verdade, descobrir nessa dimensão espiritual o meu propósito, o nosso propósito. Mas para descobrir o meu propósito, o nosso propósito, nós temos que descobrir, nós temos que saber por que fomos e por que estamos aqui. Se eu descubro que esse plano é puramente de Deus em minha vida, então eu vou começar agora a concordar com Deus e discordar de todo e qualquer plano ruim ao meu favor, contra mim, aliás. Tudo que vem contra mim, tudo que não vem para somar ao meu favor, tudo que não vem para me edificar, tudo que não vem para me levantar, para que haja pujança, tudo que é destruição, não é plano de Deus, não é propósito de Deus. Mas pastor, a palavra de Deus fala que muitas vezes Ele nos prova. Eu quero que você pense nessa linha agora, porque senão a gente vai ficar misturando assuntos e a gente não chega essa linhagem. É uma linhagem que eu já estudei com vocês, mas nós temos que ver agora
eu quero que você encontre o que é seu propósito aqui, através dessa ministração. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo 4, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo. Diga, o Senhor me escolheu. Diga, nele. Antes de quê, pessoal? Antes disso aqui. Antes do mundo existir. Então nós temos um plano infinito. Nós somos um plano do Deus infinito. Ele me escolheu nele antes de fazer tudo isso aqui. O cosmos. Esse mundo aqui foi um plano de Deus. Mas eu já estava no plano de Deus antes desse mundo. Vocês estão entendendo? Diga, eu já fazia parte do plano de Deus antes de existir esse cosmos. Amém ou não amém? Então, Deus nos escolheu nele antes da criação de tudo. Antes da criação do mundo. Antes de dizer, haja isso, haja aquilo. Deus, você já fazia parte. Você já fazia parte. Por isso que com Deus te criou com os dedos dele, delineando todos os detalhes do seu corpo. E ele passou dele para você. Ele não disse, haja o homem. Ele criou você e ele diz assim, é a minha imagem e a minha semelhança. Porque antes de sermos físicos, nós somos espirituais. E quando você entende isso, você vai começar a olhar as coisas no mundo físico com um poder que você tem no mundo espiritual para determinar como o seu mundo físico tem que ser, como a sua vida secular tem que acontecer. Então, vocês aprenderam esse detalhe? Que você já está por dentro desse detalhe, que você foi escolhido, Ele nos escolheu nele para sermos, sabe, a sua imagem e semelhança. Aí Ele diz, olha, vocês são, vamos lá de novo, Efésios 1:4. Eu escolhi vocês, antes da fundação do mundo, eu escolhi vocês em mim. Para quê? Diga comigo, para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. O homem, quando Deus criou, ele era um homem santo, irmãos. Ele era um homem irrepreensível. Quando Adão caiu, foi gerado a raça adâmica, a raça repreensível. Agora, só que Deus envia Jesus e torna você de novo esse homem irrepreensível, esse homem santo. Porque você recebeu a santidade de Deus no seu espírito e agora você se torna essa pessoa santa. Presta bem atenção no raciocínio, não fuja daqui para nenhum canto, você que está assistindo também, presta atenção. Então você agora é esse homem santo e irrepreensível. Se eu sou santo e irrepreensível no Senhor, antes da fundação do mundo eu sou plano de Deus, então espera aí, então tudo que Deus determinou aqui neste mundo, para viver aqui, eu tenho condições, tenho o direito de viver aqui como Deus quer que eu viva, tem. Por isso aquela oração que Jesus fez, venha a nós o vosso reino. Então Deus quer que o reino dele se manifeste na minha vida e na sua vida aqui ainda na terra. Por isso que ele diz que a igreja de Deus é uma igreja que reina em vida, aqui ainda. Então você precisa entender esses detalhes para que você seja destravado espiritualmente. Por que destravado espiritualmente? Porque tem gente que nasceu de novo e diz assim, eu não sei nem se eu nasci de novo, porque eu vivo essa vida de sofrimento. Eu não sei nem se Deus está comigo mesmo, porque estou passando por esses problemas, eu tenho orado e eu não tenho visto a resposta de Deus. Está acontecendo tanta coisa ruim comigo. Quem ora, pastor, que eu não entendo mais nada. Já vi pessoas dizendo isso. Porque elas não sabem ainda, não identificaram o propósito de Deus na vida delas. E aí a vida dessas pessoas são travadas espiritualmente. Por que travadas? Porque Satanás, ele destrói você na falta de conhecimento. Quando o Senhor diz, o meu povo é destruído por falta de sabedoria, ele está dizendo assim, Satanás vai tentar trabalhar na vida daqueles que não têm conhecimento e destrói mesmo. E aí, em vez da pessoa tomar posse do melhor para ela, ela entrega aquilo que é dela, como Adão fez, para Satanás. E aí você, quando menos espera, a sua vida vai dando errado, e tudo só dá errado, e você fica sem entender por que está acontecendo isso. Porque, infelizmente, aquele direito que é seu, você ainda não teve um vislumbre, você não teve uma luz.
E aí você acha que você foi criado pelo amor e o carinho que houve no relacionamento conjugal do casal que te gerou. Ou de, sei lá, um acidente. Você entenda aí como você queira. Então, quero que você entenda que você só destrava a sua vida secular. Agora eu estou falando sobre sua vida profissional, sua carreira. Estou falando sobre seu casamento, futuro casamento, casamento atual, casamento futuro. Separei, vai casar de novo, vai em nome de Jesus. Vai viver feliz, vai em nome de Jesus. Então eu quero que você entenda que você só destrava essa área na sua vida, que é a sua vida secular, quando no mundo espiritual você conhece o propósito que Deus tem através de você, aqui nesta terra. Então você tem que descobrir o seu propósito espiritual aqui na terra. E meus amados, não adianta a gente tentar criar o nosso mundo. Não adianta a gente querer determinar a nossa vida ser guiada simplesmente com os nossos planos, os nossos propósitos. E a gente precisa entender isso. Já que você entendeu essa parte, que Deus, que você é propósito, é plano de Deus, e que você tem tudo para dar certo, você vai precisar ter cuidado em algumas coisas para você não travar a sua vida. E se você travou até hoje, daqui para frente, você vai destravar hoje, e daqui para frente vai dar tudo certo na sua vida. Então você precisa destravar a sua vida secular, a sua vida pessoal, a sua vida, todos os aspectos da sua vida, entendendo o propósito que Deus tem através de você aqui nessa terra. Deus, irmãos, Deus conhece os nossos caminhos. Vamos dizer bem forte comigo, diga: Deus conhece os meus caminhos. Amém? Mas você tem que se enquadrar no propósito de Deus, porque muitas vezes você não conhece o teu caminho, você não conhece o seu propósito, e é por isso que muita gente erra, muita gente dá cabeçada. São negócios que dão errado, são propósitos que dão errado, são pessoas que se formam, entram, se estudam uma área e não, meu Deus, não é essa área, e me arrependi porque eu fiz esse curso, meu Deus, era para estar investindo em outra coisa. Então, você muitas vezes, Deus conhece o teu caminho, mas você precisa conhecer o propósito de Deus, que esse propósito de Deus é que Ele vai fazer o teu caminho brilhar. E as suas escolhas erradas, dá errado em tantas áreas, é casamento que você fez escolha errada, amém ou não amém? Negócios. É quando você projeta planos, muitas vezes você faz tanta coisa que você nem imagina, vai dando tudo errado e você fica, meu Deus, o que é isso? É que você não entrou no propósito de Deus. Você determinou o seu caminho e você não entrou no caminho de Deus. Aqui no Salmo 139, aliás, versículo 3, a Bíblia diz assim: sabes muito bem quando trabalho. Veja, o salmista dizendo aqui a Deus: Senhor, tu sabes muito bem. Aliás, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, e todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Diga: todos os meus caminhos são conhecidos por Deus. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já o conheces inteiramente, Senhor. Então ele está dizendo assim: o meu caminho é conhecido por ti. Quando eu vou falar a Deus, eu quero isso, Deus já sabe o que eu quero. Antes que a palavra chegue à minha boca, o Senhor já me dá a direção. Agora preste atenção numa coisa: Deus conhece os seus caminhos, mas aquilo que eu disse para você, você tem que se enquadrar no propósito de Deus para andar no caminho de Deus. As suas escolhas têm que ser escolhas determinadas no caminho de Deus. Todo plano que você fizer fora da palavra, vamos ganhar tempo, abra lá em Provérbios 16, versículo 1 e 9. Todo plano fora da palavra de Deus sai da história que Deus determinou para você. Antes que os seus dias acontecessem, eu já tinha determinado. Todos eles estavam escritos, e no meu livro foram determinados, e no teu livro, Senhor, foram determinados. Então, peraí, se no livro do meu Deus está determinado os meus dias, então significa que os meus planos têm que se enquadrar como a Bíblia, ou de acordo com a Bíblia, senão eu estou fora dos planos do Senhor. Então, Provérbios, capítulo 16, algo que Deus me deu uma revelação muito interessante, estava analisando hoje, e eu vi o versículo 1 e o versículo 9, diz assim: ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua.
O 9 diz: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Então, se Ele conhece os meus caminhos, Ele determina os meus passos. Para que eu entre nos passos do Senhor, eu tenho que conhecer o que guia os meus passos, que é a palavra de Deus. Então, planos fora da palavra de Deus são planos sem respostas de aprovação e são planos sem êxito divino. Por isso que muitas vezes a pessoa faz um casamento errado, porque ela não foi guiada pelo Espírito Santo. Muitas vezes a pessoa, um relacionamento do justo com o injusto, do crente com o descrente, irmão, só dá errado. Quando você não conhece, você casa, aí você agora vai ter que lutar para que o seu cônjuge, você ganhe o seu cônjuge. E a gente nunca aconselha divórcio. Nunca, jamais. Nem por traição, pastor, nem por traição, irmãos. Porque Jesus estava falando ali com os judeus, Jesus estava falando na lei. E aí os discípulos acharam, poxa, então, meu Deus, os discípulos acharam difícil aquilo que Jesus estava dizendo. E o Senhor diz: a quem é apto, esse vai acatar o que está descrito aqui. Mateus fala sobre isso. Então nós não aceitamos, nós não concordamos, porque a palavra não concorda. E aí você precisa entender que quando você traça seus planos, quando o seu coração planeja um caminho que está fora da vontade de Deus, um relacionamento com alguém que não é crente, meu irmão, pode ficar certo, você está traçando um caminho de desgraça e de derrota. E aí é onde sua vida fica travada espiritualmente. E você fica, meu Deus, aí você ora, às vezes você conhece a verdade, passa por cima da verdade. A Bíblia diz que o avisado vê o mal e o quê? E esconde-se. Mas aquele que é avisado, passa por cima, sofre a pena. Então, quando você é avisado na palavra e faz o contrário da palavra, você trava a sua vida espiritual. Você vê que o mundo espiritual, quando a gente não faz a vontade de Deus, é como se trava, fica tão difícil para a gente ver, até mesmo a agir de Deus, porque nós demos legalidade para Satanás. Então não tente criar o seu mundo, não tente fazer os seus atalhos para que sua vida dê certo. Ai, pastor, é uma pessoa de Deus. Ai, os olhos lindos. Ai, os olhos dela é lindo. Oh, besteira. Porcaria que vai ficar tudo velha, tudo enrugado. Ai, pastor, ela ou ele é a mulher mais linda, o homem mais lindo. Vai envelhecer, filho. Vai envelhecer, todos vocês vão envelhecer. Nós temos que ter essa consciência de que a minha escolha não é porque eu estou vendo externo. Conta, que eu sei que conta. Você vai arrumar uma pessoa ao seu nível. Mas eu preciso analisar internamente quem é essa pessoa. Se é uma pessoa de Deus. Se é uma pessoa que tem uma aliança com o Senhor. Então isso aí já é uma das coisas que nós temos que ter cuidado, que a Bíblia diz, ao homem pertence os planos do coração dele, mas a Bíblia diz que o nosso coração é corruptamente enganoso. Ah, vai dar certo por isso. Ah, eu vou fazer essa sociedade com aquele ímpio, vai dar certo porque Deus vai abençoar, eu vou orar, eu sou dizimista, eu sei que ele não é, mas eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou um homem de Deus, e depois eu ganho ele para Jesus. Você vai ter problema, amado. Não há associação, a Bíblia diz claramente. Está aí uma resposta para você que estava perguntando sobre esse detalhe. Jesus te dando a resposta hoje à noite. Tenha cuidado, amados, porque estamos travando a nossa vida espiritual e a gente fica, meu Deus, o que eu fiz? Você quebrou princípios. E o Salmo 139, quando o Senhor diz que no livro dele foram descritos os seus dias, determinado, quando nenhum deles ainda havia, o Senhor está dizendo, ei, é para dar certo, quer que dê certo? Vou fazer uma pergunta para vocês, você quer que a sua vida dê certo? Amém ou não amém? Não corra do propósito da palavra. Você que está em casa assistindo agora, você que está assistindo agora nesse momento, Deus está falando com você. Analise como está a sua vida. Por que está dando errado? Porque está travado as coisas. Porque você saiu do plano, do propósito de Deus. Então, uma das coisas no Salmo 139, versículo 7, a gente vai olhar muito esse detalhe aqui no Salmo 139, que eu estava analisando hoje, eu achei muito interessante isso. Olha, queridos, não tente criar atalhos, não tente fazer a sua rota, não tente fazer um caminho que não foi o caminho estabelecido por Deus. Salmo 139, versículo 7 diz, para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Sabe o que o salmista está dizendo aqui?
Não tem jeito para a gente fugir da presença de Deus, do propósito de Deus. Não tem jeito de fugir do Espírito, não tem jeito de fugir da direção. Está aqui, está na palavra, e eu tenho que observar essa palavra para fazer a coisa dar certo. Se eu tiro os olhos da palavra, eu tiro os olhos de Deus. Queridos, nós não podemos fugir da presença de Deus, da verdade, da realidade. Vou te mostrar daqui a pouco um homem que saiu da presença de Deus, como muitos crentes têm saído, e a vida dá errado, e as coisas vão travando, a vida espiritual está travada, a vida secular está travada, o mundo em geral, você olha, é casamento que dá errado, família dando errado, as coisas dando errado, negócios dando errado, você fica louco, procura um negócio aqui, procura outra coisa ali, vai atrás de uma coisa aqui, fica louco, e meu Deus, e não acerta nada. Você precisa se consertar com Deus, e o Espírito Santo ainda vai te mostrar daqui para frente o que é que você vai fazer para você ter esse conserto e você se destravar em nome do Senhor Jesus. Queridos, Salmo 119, versículo 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Muitas vezes estamos andando na escuridão nos nossos dias, porque estamos andando no nosso propósito, no nosso plano. Irmãos, olha, é tão ruim, é pecado e proposta mental do nosso coração, pecado e propósito do coração da gente. Quando a gente não se apega com Deus, nós batemos com a cara, a gente quebra a cara, e a gente fica, meu Deus, e agora? E aí arcamos muitos prejuízos em nossas vidas, porque nós não observamos esses detalhes que são tão ricos. Querido amado, você foi criado para o louvor e glória de Deus. Mas eu quero dizer para você uma coisa: para que se estabeleça esse propósito de Deus em sua vida, você terá que ter uma entrega de 100% ao Senhor. Diga: eu devo me entregar 100% ao meu Deus. Amém ou não amém, amados? Eu tenho que me entregar 100% ao Senhor. Não tem outra saída não, meus amados. Não tem outra saída. Tentamos muitas vezes nos completar com isso, com aquilo, damos os nossos pulos, como diz, damos o nosso jeitinho brasileiro, e a coisa não anda, é só desandando, é tudo travado. E Jesus está te dizendo, nesta noite, você vai destravar sua vida, e você vai encontrar o teu propósito em nome de Jesus Cristo. Cuidados para encontrar o seu propósito. Veja só, você tem que ter muito cuidado para encontrar o teu propósito. Você encontra o seu propósito, mas eu vou dizer um negócio aqui para vocês, que o Espírito Santo estava me dizendo hoje. Você tem que dobrar os cuidados em sua vida, depois que você encontrar o seu propósito. Por quê? Porque se você não dobrar o cuidado, depois que encontra o seu propósito, você tem que ter muito cuidado para não perder o seu propósito. Não perder até mesmo o propósito de Deus na sua vida pela negligência. Eu já vi pessoas nesse ministério não ter nada, pessoas arrasadas. Deus mostrou o propósito a elas. Elas entraram no propósito de Deus. A vida delas fizeram igual o foguete. Subiram. Mas só que desceram de vez. Por quê, pastor? Porque perderam o propósito. Já vi pessoas casadas aqui, uma bênção, um casamento, bênção de Deus, estavam no propósito, tudo dando certo. Quando perdeu o propósito, desandou, destruiu tudo. Eu já tive casados, homens, mulheres casadas aqui na igreja, a gente ficar à noite aconselhando. Não foi um nem dois, não, muitos. E aí, a gente vê a pessoa perdendo o propósito do casamento, perdendo o propósito lindo do relacionamento. Eu já vi pessoas brigando, negócio feio, e aí eu fico pensando assim na hora, meu Deus, ela orou tanto para tê-lo, ele orou tanto para tê-la, eles oraram tanto para encontrar o homem e a mulher da vida deles. E a Bíblia diz que encontrou um esposo ou uma esposa encontrou a benevolência de quem?
do Senhor. Só que não é só encontrar. A gente tem que conservar. E aí onde o Senhor me disse, o Espírito Santo disse hoje, filho, tem que redobrar o cuidado. Depois que você alcança o propósito, redobra o cuidado, porque Satanás, ele está muito assim, de olho em você, para roubar você do propósito. Vou te dar um exemplo, desde o começo do mundo. O Senhor constrói tudo, cria tudo lindo, entrega a Adão e Eva. Quando o diabo chegou junto, ele conseguiu enganá-los, a ponto que roubou o propósito de Deus na vida de Adão e Eva. Lá eles perderam um dos maiores propósitos. Eles perderam o propósito de Deus. Então, foi arrancado da mão deles o propósito que Deus tinha dado a eles. De que forma? Satanás arrancou, eles dando a Satanás. Quando é que nós damos a Satanás? A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Então foi isso. Então, nós precisamos de ter esse cuidado. Cuidados que você, quando encontra o seu propósito, para você não perder de vista aquele propósito, dobre o cuidado para não perder o propósito de Deus através da sua vida de negligência. Nós podemos nos prejudicar muito, amados. Quando a gente perde o propósito, a gente se prejudica. Já aconteceu muito isso comigo. Perdi tantas vitórias, tantas bênçãos que hoje era para estar desfrutando. E a gente se arrepende amargamente, mas meu Deus, aconteceu com o passado, filho. Toca daqui para frente, recupera a tua vida, vai ser outro. Vai começar agora a agir com a cabeça direitinho. As coisas têm que agir direitinho, você tem que agir direitinho, tá bom? Então, meus amados, encontrou o seu propósito? Redobre, cuidado. Está casado? Redobre o cuidado. Cuidado em tudo. Cuidado em tudo. Uma tentação, você não cai lá fora, porque o problema é lá fora. Você cai lá fora, porque o problema é dentro da sua casa. A esposa que trata mal a esposa que trata mal o esposo. Eles ficam vulneráveis aos ataques de Satanás e o diabo diz, vou arrancá-los do propósito do casamento. Aí bota alguém na vida dela. E às vezes é uma tristeza, uma coisa nojenta. E o cara cai, a mulher cai ou o homem cai. Por quê? Perderam o propósito que não vigiaram. Vigie o propósito dentro da sua casa. O Senhor está falando com alguém aqui nesta noite, com você que está assistindo agora essa mensagem. Cuidado no propósito que Deus estabeleceu no casamento, para você não perder essa pessoa que você ama, ou ele ou ela. E aí, o Senhor já falou e está falado. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu quero mostrar a vocês uma pessoa que perdeu o propósito. Uma pessoa que, na verdade, a vida dela se travou e não teve jeito para ela voltar atrás. Porque ela mesma era orgulhosa e não voltou atrás. Preste bem atenção nisso. Quando você é orgulhoso, você fica travado. O projeto de Deus na sua vida, você trava ele. Você não consegue voltar atrás. Eu vou te mostrar isso agora. Um homem chamado Saul. 1 Samuel capítulo 10. Nós podemos ver aqui Saul sendo escolhido para cumprir o propósito espiritual de Deus. 1 Samuel capítulo 10, versículo 1. O versículo 1 diz assim: Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou-o sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o ungiu como líder da herança dele. O Senhor o ungiu como líder de quê, pessoal? Da herança dele. Então aqui, nós podemos ver aqui Saul sendo escolhido para cumprir o propósito espiritual de Deus. Nesse momento, Saul, ele foi praticamente privilegiado em entrar no propósito de Deus e sair daquela vidazinha média, porque ele saiu da vida comum. Diga comigo, Saul saiu da vida comum. Ele se tornou rei. Então ele saiu dessa vida comum, como todos nós vivemos, se tornou rei. E agora? Aí a Bíblia relata aqui uma coisa linda, é que o Espírito do Senhor, versículo 6, diz que o Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles, os profetas,
você profetizará e será um novo homem. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Olha o que Deus fez. Colocou na mão de Saul o reinado, colocou autoridade nas mãos de Saul e disse: você vai ser ungido, o Senhor te unge como líder da herança dele. Meus amados, olha que coisa forte. O Senhor nos unge como líderes da herança dele. O que era a herança dele? Os israelitas. O que é a nossa herança hoje? Nossos filhos, nossa família. O que mais, pastor? As minhas conquistas, as suas conquistas. Os planos, os propósitos de Deus são heranças de Deus para nós. Amém ou não amém? Então Deus nos dá o melhor. Então ele diz assim: olha, vocês são ungidos. Isso tem muito a ver com a gente, que ele nos fez rei, sacerdote, para reinar. E aí, trazendo para a gente como exemplo, Saul foi um cara que foi muito especial aos olhos de Deus. Agora preste atenção a uma coisa: Saul perdeu o propósito. Diga comigo, quando se perde o propósito, diga mais forte, quando se perde o propósito, a vida é travada espiritualmente. Como a vida é travada espiritualmente, pastor? É que forças espirituais começam a entrar na sua vida. A vida travada espiritual é aquela vida que nós damos lugar a espíritos de forças espirituais da maldade a trabalhar, que são os espíritos pequenos, não são principados ainda. Forças espirituais agem com confusão em casa, problema dentro de casa, separação, divórcio, são forças espirituais. Forças espirituais, elas agem travando os negócios, agindo com falências, as pessoas vão se quebrando, vão quebrando aos poucos. Nunca você vai quebrar do dia para a noite. Fulano era rico ontem, amanheceu quebrado hoje. Não. As forças espirituais, elas agem, e elas vão arrasando a pessoa aos poucos. E aí, vai destruir. Ela entra em qualquer área. Então, é justamente isso. Saul, quando perdeu o propósito, ele perdeu, na verdade, a vida dele foi travada espiritualmente. A ponto que o coitado de Saul, ele entrou numa bancarrota desgraçada. E aí a Bíblia diz que Deus levantou um rei para colocar no lugar de Saul. Olha o desespero. Mas por quê? 1 Samuel 15:11 diz que Saul estava até aquele dia na vontade de Deus, até o dia antes estava na vontade de Deus, enquanto não desobedeceu. No versículo 11 de 1 Samuel 15, a Bíblia diz que o Senhor se arrependeu de ter posto Saul como rei. Ele diz: pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Irmãos, isso é muito forte. Isso é muito forte. E a gente fica sem entender: meu Deus, por que está dando errado, Senhor? Por que está dando errado? Minha vida não está, eu não estou conseguindo alavancar. Eu não estou conseguindo ter o sucesso nos meus negócios, eu não estou conseguindo êxito. Senhor, eu não estou conseguindo conquistar. Eu sou um profissional, mas não conquisto. Senhor, eu me formei, mas até hoje não serviu para nada essa formatura. E aí a pessoa fica questionamentos. Não dou certo com ninguém, Senhor. O que é isso? Meu Deus, o que é isso? O que será, Senhor? O que está acontecendo comigo? É tanta briga, tanto problema na minha família, tanto problema em casa. O que é isso? Você ora, mas você está travado espiritualmente. Você precisa fazer uma introspecção e analisar que Deus te escolheu, sim, como escolheu Saul, como ele determinou para Saul. Vai ser rei, sim, vai reinar sobre o meu povo, vai cuidar da minha herança. Mas o Saul, ele perdeu o propósito pela desobediência de Saul. Deus até se arrependeu de tê-lo chamado para aquele propósito. Deus se arrependeu. Imagina isso, amado. Porque o cara perdeu o propósito. Então ele ficou travado espiritualmente. Então
tem pessoas vivendo em desobediência ao Senhor e ficam se perguntando tudo que eu disse ainda agora. É preciso você ter humildade e reconhecer: eu errei. Irmãos, existem pecados, presta atenção você agora que está em casa. Existem pecados em nossas vidas que só serão rompidos e nós só voltaremos para o propósito se nós tivermos a humildade de reconhecer: eu estou errando nessa área, eu estou pecando nessa área, eu estou fazendo errado mesmo. Pecado tem nome, e você precisa chamar aquele pecado pelo nome. Aquela pessoa que você se relaciona muitas vezes, conversando com ela pelo WhatsApp, pelo Facebook, as redes sociais, aquelas fotos que são muitas vezes tiradas, insinuando alguma coisa, e que você diz: Senhor, eu quero sair disso, não consigo sair. Realmente, para sair, tem que ter uma determinação. Nós não conseguimos sair do pecado se nós não nos determinarmos a sair do pecado. E para sair do pecado, você não consegue sair se você não romper com o pecado seu através de você mesmo. Porque você está querendo encontrar força no líder de célula, no discipulador, no pastor e fulano e cicrano. Você quer conselho de todo mundo, mas você não tem recebido o conselho de Deus. Você não está rompendo com essa fraqueza sua em outras áreas que você sabe onde o Espírito Santo está te mostrando. Então, se você não consegue romper, queridos, você fica travado no mundo espiritual, porque você alimenta Satanás. Satanás, ele é alimentado com o pó da terra. O que é o pó da terra? Os seres humanos que morrem voltam ao pó. Os seres humanos que mandam incenso para Satanás através do pecado e o desvio de conduta. Foi isso que Saul fez. E tem uma coisa, pasmem, o que eu vou dizer a vocês agora. Você está na igreja, às vezes você é um líder, às vezes você é uma pessoa muito envolvida no ministério, mas a sua vida está travada. Você está fora do propósito. Você cultua a Deus, achando que Deus está recebendo o seu culto. Nós cultuamos a Deus e achamos que Deus está recebendo o nosso culto, porque Deus me entende que eu sou assim, porque Deus me entende que eu quero ser até diferente, mas não consigo, porque eu sou esse fracasso, eu sou essa fraqueza. E a gente fica sempre, nós somos reféns de nós mesmos, dos nossos próprios pecados. E se não se houver arrependimento, humildade, reconhecer, dizer: Deus, eu sou um adúltero mesmo, estou na tua casa, eu sou um adúltero, um prostituto mesmo, uma prostituta, estou na tua casa, eu sou um dominado por tal pecado, eu estou na tua casa, eu vou cultuar tu, e eu não estou conseguindo. Irmãos, fala com Deus que você não consegue. Fala com Deus: eu não consigo vencer esse pecado, eu não consigo vencer esse orgulho. Saul, irmãos, ele foi travado pelo orgulho dele. O bicho era miserável, ele tinha um orgulho tão grande, que quando ele perdeu a moral diante de Deus, ele quis fazer dar um jeitinho brasileiro. Ô Samuel, profeta, me dá uma moralzinha aqui diante do povo aqui, sabe? Porque se você não me der uma moralzinha aqui diante do povo, eu vou ficar de uma forma muito chateada, vai ser ruim para mim. Quer dizer, ele não queria reconhecer: eu caí, eu errei, rapaz, o que eu fiz foi errado. Ele não reconheceu. Então tem gente que não reconhece o erro, o pecado, irmãos, e aí, meu Deus, fica na mão de Satanás. Então você viu aqui que nós podemos aprender com Saul algo incrível, com o erro de Saul. Tem pessoas vivendo em desobediência ao Senhor e acham que estão no propósito de Deus, irmãos. Irmãos, onde você caiu, hoje você precisa se levantar. Graças a Deus que Ele nos dá força, que Ele nos dá vitória, que Ele toma com a sua deixa fiel e diz: levanta-te, eu te sustento com a minha deixa fiel. Diga glória a Deus e dê um aplauso ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele merece. Aleluia! Glória a Deus! Oh, glória! Deus é bom demais, amados. Deus sempre está nos dando uma chance. Meu Deus,
Estou travado, Senhor. Por isso que eu estou vendo que a minha vida não anda, tantas áreas travadas. Eu não estou nem conseguindo me libertar do mal que está na minha vida, porque o orgulho me dominou, o pecado ainda estava. Eu estava dizendo, não, eu sou fraco. Não, eu vou me levantar contra isso. E aí a gente fica cultuando a Deus, a gente fica achando, nós achamos que estamos fazendo, agradando ao Senhor. E estamos na igreja. Por isso que eu disse para você que essa mensagem ia mexer com você. Quando Samuel, a Bíblia diz em 1 Samuel 15, versículo 13, uma coisa muito interessante que eu quero que você aprenda hoje, isso aqui, ó. Quando Saul era para ter destruído o povo dos amalequitas, preste atenção, olha para mim agora. A moral é a seguinte, moral da história. Deus tinha dito para Saul destruir os amalequitas, porque os amalequitas foram um povo que perseguiram muito o povo de Deus, mataram, fio da espada, o povo de Deus. Então chegou o momento que Deus disse assim: Saul, eu quero que você junte, através de Samuel, uma turma grande para matar todos os amalequitas, tudo, mulheres, homens, jovens, adolescentes, crianças de peito, recém-nascido, pode matar tudo no fio da espada. Eu quero, porque eles fizeram isso com os israelitas. Eu quero que você destrua todos os animais. Eu não quero nada dos amalequitas, destrua tudo. Sabe o que foi que Saul fez? Pegou 200.000 soldados, deu 210.000 no total, e foram para lá, para pegar, destruir os amalequitas. E rapaz, o cara, em vez de ser líder e dizer, não é para trazer nada, ele poupou o rei de Amaleque, e poupou também o gado gordo, os novilhos cevados. E aí o povo, ô Saul, vamos levar isso, que a gente vai cultuar o Senhor com esses gado gordos. Senhor não queria isso. Então Saul, ele desobedeceu, ele fez isso, ele desobedeceu arduamente ao Senhor. Quando ele trouxe e chegou aos pés de Samuel, o profeta foi lá e disse, quando ele se encontrou com Saul, aí Saul disse, quando Samuel encontrou Saul, ele disse, o Senhor te abençoe. Olha lá, Samuel encontrou Saul. Quando Samuel o encontrou, Saul disse a Samuel, o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Ele seguiu? Não, irmãos. Ele simplesmente fez o contrário. Ele trouxe os animais para cultuar, para consagrar. Ele trouxe os animais como um objeto de culto. E Samuel disse, não foi isso que o Senhor mandou você fazer, rapaz. E meus amados, deixa eu dizer uma coisa. Tem pessoas vivendo em desobediência com o Senhor e acham que estão no propósito do Senhor. E você precisa analisar se você saiu do propósito do Senhor. Muitas vezes estamos servindo na obra de Deus, mas estamos fora do propósito do Senhor. Às vezes você está tocando aqui no louvor, está fora do propósito do Senhor, porque nós estamos tocando bem como o Senhor quer. A Bíblia diz, cantai bem, tocai bem. Nós nos distraímos com as coisas, nós não ensaiamos como devemos ensaiar. Ei, lembra do que foi que nós vimos lá no comecinho da mensagem? Que o Senhor nos criou antes da fundação do mundo com um propósito nele, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E Ele fala que Ele nos chamou para o louvor da sua glória. Então, se eu sou uma pessoa do louvor, eu tenho que estar no propósito corretamente, senão eu vou estar igual Saul. A gente faz o que der para fazer. Não é fácil se acordar cedo da manhã para trabalhar. É fácil você ir para uma feira de madrugada? É um sacrifício, mas esse é o seu propósito. E se você não der o seu propósito, vai dar errado. Não é fácil você buscar o Senhor, quebrar a preguiça da madrugada e dizer, pai, 3 horas da manhã, isso, pula da cama, vai, fica lá até as 6 da manhã, 7 horas da manhã comigo. Não é fácil você fazer isso. Vocês que fazem isso sabem que não é fácil. Mas o Senhor quer
que façamos isto para o louvor da sua glória. Então eu tenho que romper as dificuldades. Você rompe as dificuldades para ir para o seu negócio, trabalhar. Você abre o seu comércio na hora certa. Se você falhar, se você der bobeira, começa a desleixar nos negócios, seus funcionários começam a passar você para trás. Você tem que ter um cuidado nos seus clientes, você tem que cuidar. Tudo que você faz na sua vida secular, você tem que ter o quê? Cuidado, para fazer bem feito, senão o teu concorrente te acaba. Por quê? Você tem que dar o seu sacrifício melhor para você. E por que, irmãos, fazemos para Deus de qualquer jeito? Lembre-se que estamos na casa de Deus, na obra de Deus, cultuando ao Senhor, na mesma igreja da Alegria e outras igrejas, tem muita gente assistindo agora ao nosso trabalho, gente que escuta depois. Eu recebo tanta coisa, pastor, gente de fora, eu não sei nem quem é, pastor, estou sendo muito abençoado através das suas mensagens. Olha que coisa linda, rapaz. Estou falando para muitas pessoas agora. Você está no propósito de Deus. Você deve ter cuidado, porque o tema dessa mensagem é: destrave sua vida espiritual. A vida espiritual travada é quando nós não fazemos as coisas de Deus como Deus quer, e os espíritos malignos começam a atuar na nossa vida, na nossa casa, nos nossos negócios, em várias áreas de nossas vidas. E precisamos fazer a coisa bem feita para o Senhor. Quantos obreiros aqui abriu mão de ser obreiros? Ah, pastor, problemazinho, tal, Saulzinho por trás de você, líder de célula, que abriu mão da sua célula, que ficou até revoltado comigo como líder, pastor da igreja, meu Deus, com a liderança, com raiva até de mim. Eu digo: Jesus, foi o que eu fiz. Perdeu o propósito, deixou o espírito de Saul trabalhar em você. Quando você perde o propósito, você faz tudo muito bem feito para você e para seu patrão, mas para Deus você não faz. Saul perdeu o propósito, e quando você perde o propósito, você perde o reinado, você perde de liderar a sua vida, porque o Senhor disse: eu darei a autoridade da minha igreja para reinar em vida. Em vez de você reinar, quem está reinando muitas vezes são as forças malignas na sua vida, que agem na sua casa, sua família, seus negócios, seus filhos. Tudo dá errado, o cara fica desesperado. Ontem eu dei um testemunho aqui, que nem eu sabia que eu tinha uma pancadona tão grande nessa semana para pagar. Mas olha, eu não preciso saber, eu preciso estar no propósito de Deus. Pastor, e que desorganização financeira é essa? Pois é, amados, a gente sai reformando, comprando tudo, e eu sei em quem eu tenho crido, e sei até onde eu posso dar meu passo. Por mais que eu dei um passo largo, eu sabia que eu conseguiria cumprir o meu propósito, eu sabia que eu conseguiria cumprir a minha obrigação. Porque se a obra de Deus não cumprisse, se o povo na obra de Deus não cumprisse o compromisso comigo, eu sei, eu tenho crédito para Deus. Deus já me deu crédito para dizer: toma emprestado, mas é honrado. Mas o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, diz: tu não tomarás emprestado, tu emprestarás. E eu, no propósito, Deus me deu justamente o valor que eu precisava para pagar a semana passada. Depois de um culto na igreja que você não tinha nem esperança, e agora? E aí você, não sei quanto para pagar, eu digo: Jesus. E aí quando eu abro o WhatsApp, que o meu tesoureiro me mostra, eu digo, fica congelado assim. Digo: Jesus, depois do culto, o Senhor manda um casal maravilhoso aqui da igreja. Está aqui, pastor. A gente nem olhou quanto está entregando aqui, mas foi Deus que mandou e está aqui, vamos orar. Irmãos, quando eu peguei aquele volume de dinheiro, eu disse: aqui tem uma quantidade grande de dinheiro aqui. Mas era justamente o que a obra de Deus precisava. Sabe o que significa isso? Sensibilidade da sua parte como empresário, sensibilidade da sua parte como homem e mulher de Deus, que Deus tem abençoado, tem depositado em você, tem dado a você sensibilidade de ouvir Deus falar: vai lá e socorre a minha obra. Agora imagina se essa pessoa, esse casal que está aqui presente, não tivesse feito isso. Eles não teriam entrado no propósito, eles teriam saído do propósito, estaria cultuando aqui, dizendo: ó Senhor, o Senhor é bom, aleluia, glória a Deus e amém. E estaria com o espírito de Saul por trás deles.
E aí o cara começa eu não entendo porque meus negócios estão dando tudo errado. Eu não entendo porque minha vida está dando tudo errado agora. O que está acontecendo comigo? Você não entrou no propósito de Deus. O Senhor te criou para você ser um sustentáculo no ministério, para você ser um líder de célula, para você ser um obreiro, para você ser uma pessoa interessada nas coisas de Deus. Deus nos criou para nos desgastarmos para Ele, para dar a nossa vida para Ele, para ganharmos almas, para vivermos o melhor dEle, para realmente glorificarmos a Ele aqui nesta terra. Dê um forte aplauso ao Senhor. Ele te criou para esse grande propósito. E termino dizendo para você, tem muitas pessoas vivendo em desobediência ao Senhor e acham que estão no propósito, e é por isso que a vida é travada. Meu irmão, você tem tanto poder de ser tão grande na área que você está, e você não está conseguindo porque você não está nesse propósito de Deus. Propósito espiritual, como tema, destrave sua vida espiritual. O que você está fazendo hoje, que o Espírito Santo está te revelando agora? Porque quando eu estava ajoelhado hoje à tarde orando ali, na hora da mensagem, eu dizendo: Senhor, eu não quero simplesmente ser um pregador, aquele que vai encher linguiça, me desculpa a expressão, no altar. Eu quero que quando eu abrir a minha boca, eu esteja falando, e o Senhor esteja falando 2 vezes mais ao coração do teu povo, e eu quero que o teu povo entenda essa mensagem, para que eles sejam, Senhor, destravados no propósito espiritual, e eles entrem no propósito de Deus aqui nesta terra. Por isso eu estou dizendo para você, a partir de hoje, sua vida, essa mensagem é um divisor de águas entre o antes e o depois. A partir de hoje você vai ter uma vida muito feliz, se você acatar o que Deus está te ensinando aqui, se você romper com as coisas que você tem desagradado a Deus, se você fizer como o Senhor está mandando você fazer nesta noite. Então tenha cuidado, que você pode estar na obra do Senhor, dando glória a Deus e aleluia, e você abriu mão do propósito de Deus. Quando você diz: eu não quero ser mais um obreiro, e tem alguns que até se desleixam com a farda, vem quando quer, no dia que quer, a gente coloca na escala e o camarada, o fulano chega aqui de boa, não dá nenhuma satisfação. E você já percebeu, obreiro? Eu fico no meu canto, e aí você, ainda bem que o pastor nem disse nada. Sabe o que é que eu digo? Eu digo: é a Deus. Fulano está nas suas mãos, Senhor. Porque nós temos reuniões de obreiros para esclarecer. Você tem que entrar no propósito do Senhor. Por isso que eu não esquento com você. Você está interessado em tudo, menos em investir no reino. Ah, pastor, a minha calça está apertada. Compra uma. Ah, pastor, não tenho dinheiro para comprar. Pode falar comigo, que eu sou muito homem aqui nesse ministério para patrocinar você. Teve pessoas que entraram no corpo de obreiro da igreja aqui e disseram: pastor, não tenho dinheiro para comprar camisa, eu vou comprar tudo para você. Infelizmente esse irmão é tão pobre que ele recebeu tudo, foi embora daqui com roupa, com tudo, nunca mais voltou. Sai do propósito. Aí o cara fica sem entender: que desgraça de vida é essa que eu vivo? Quando você sai do propósito de Deus, sua vida fica desgraçada mesmo, travada, negócio não manda, o cara vai para um canto, vai para outro, é porta fechada aqui, porta fechada ali, põe negócio, é roubado, as coisas tudo dão errado. Entra no propósito, amado. Irmãos, vamos encerrar isso aqui, porque senão a gente vai virar a noite aqui. E o meu propósito é ir para casa comer já. Comer uma coisinha gostosa que a pastora fez. Olha a diferença entre Davi e Saul. Samuel diz: Deus vai te chamar um cara, vai colocar um cara no teu lugar. O Samuel disse a Saul: tu perdeste o reinado. Perdeu. Aí em 1 Samuel 18, vou ler para vocês, 14, eu achei interessante isso, que diz assim, ó: Davi, ele tinha êxito em tudo que fazia, pois o Senhor estava com ele. Davi tinha êxito em tudo que fazia, pois o Senhor estava com ele. Sabe o que é isso, amados? No propósito. Não pensa que servir a Deus só porque você está na igreja, você está aqui, está tudo bem. Não, você precisa olhar, analisar como está a sua vida. Muitos acham que uma célula é um trabalho que é um detalhe insignificante na obra de Deus.
Parem aí para a sua cela. Foi isso que Deus me falou, isso aqui é a palavra de Deus. E estamos cultuando a Deus de nosso jeito, mas fora do propósito que fomos chamados. Dizima ou não, oferta ou não, é um direito seu. Você tem um livre-arbítrio para isso. Você faz como quer. Está na igreja, nem é fiel nos dízimos, nem é fiel nas ofertas. Uma hora oferta, uma hora não, faz ou não faz, mas você está, mas nós estamos cultuando a Deus de nosso jeito, mas fora do propósito que fomos chamados. Um namoro de crente com incrédulo, já falei com você sobre isso. Não adianta, não tem a minha bênção, não tem a bênção de Deus. Não adianta você vir com essa conversinha, mas ela vai se converter, ele vai se converter. Você vai quebrar a cara, Deus já está falando para você mais uma vez. E ainda você está cultuando a Deus do seu jeito, mas fora do propósito de Deus, fora da vontade de Deus. E Deus está falando conosco, amados. Precisamos entrar no propósito espiritual. Amizades na roda dos escarnecedores. Ai, pastor, mas eu não posso me afastar dos meus amigos. Se é uma amizade que não me edifica, estou fora. Eu estou fora, irmãos. Se é um amigo que só me leva para a carnalidade, só me leva para me distanciar do Senhor, estou fora. Não quero esse tipo de amizade. Eu nunca quis, bem antes de ser pastor, solteiro. O meu irmão dizia que eu era chato. Os amigos dos meus irmãos diziam, é muito chato, cara. Não anda com a gente. Olha, primeiro, eu não fumo maconha. Vocês fumam maconha. Pronto, acabou a história, eu não vou com vocês. Aí ele já ficava. Sim, mas o cara pode estar com a gente. Eu não tomo cerveja. Eu não tomo cachaça. Vocês são todos tomadores de cachaça. Fuma maconha, bebe cachaça. Eu não estou desprezando quem faz isso. Mas não faz parte do meu grupo. Não faz parte da minha. E aí eles, tá certo. E muitos deles eu vi morrendo na bala. Eu vi. Morreram na bala. Ficaram presos muitos anos. Tudo destruído, estão tudo destruído. Porque eu sei que não existe amizade, irmão. O povo de Deus tem que separar o santo do profano. E estamos cultuando a Deus do nosso jeito, mas fora do propósito de Deus que nós fomos chamados, e achando que Deus está se agradando de nós. Vai nos cultos quando quer. Nem aí para culto. Tem obrigação de estar na igreja. Nós não somos obrigados, né, queridos? Mas a gente precisa entender que Deus te chamou para você ser corpo de Cristo aqui nessa igreja. Servir no ministério, querido, é chamado para todos. Mas você diz, menos para mim. Eu não gosto disso. Eu não gosto. O pastor, de vez em quando, me coloca no grupo, me chama até para fazer limpeza na igreja. Eu não gosto disso. Mas você gosta de sentar com tudo bonitinho aí, né? A líder de cela, nem me chame que eu não gosto. Discipular, nem fale comigo. Ser discipulado também, nem que eu não gosto. Pergunte algo que você gosta de fazer no reino de Deus. Pastor, eu só gosto de chegar, cultuar a Deus e ir para casa. Então são coisas que a gente tem que reparar na gente. Espera aí, se eu sou uma pessoa que estou tão parado, eu acho que eu preciso fazer mais para o Senhor. Amém, meus queridos? Então, servir no ministério é chamado para todos nós. E você pensa que é menos para você. Deus nos pesa, querido, pelas nossas negligências. Vamos ficar em pé que agora a gente vai encerrar. Deus, diga comigo, Deus nos pesa pelas nossas negligências. Você sabia disso? Deus te pesa pela tua negligência. E concluo dizendo para você, eu vou ler aqui para você. Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor o rejeitou como Deus, ou como rei, aliás, de Israel. E Samuel disse, versículo 28 de 1 Samuel 15. Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você, Saul, hoje, o reino de Israel, e o entregou a alguém que é melhor que você.
Saul perdeu o reinado. Saul perdeu o lugar de honra. Irmãos, não queira sair do propósito. Não queira sair do lugar de honra. E se você está vendo os resultados que você tem na sua vida, essa vida travada que você tem, você pode pesar. O Espírito Santo falou com você, chegou a hora de você fazer uma introspecção e dizer: peraí, meu Deus, eu estou travado espiritualmente. Eu vejo que a minha vida não está tendo sucesso e êxito, porque existem áreas que o Espírito Santo te falou que você precisa se libertar dela. Rompe com isso hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, e você verá que Deus vai abençoar fortemente a tua vida. Não importa o teu pecado até hoje. Pastor, eu pisei na bola horrivelmente. Não interessa. O Senhor está pronto para nos dar uma segunda chance e nós sermos muito felizes para a glória de Deus. Dê um forte aplauso ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida.